Deus amado, nosso Pai querido, mais um dia estamos aqui, Senhor. Como sempre, nós queremos deixar bem claro o quanto é bom estar na Tua presença, o quanto é bom estar diante de Ti, o quanto é maravilhoso, Senhor, sabermos que temos um Deus tão grande, um Senhor que nos governa, o Senhor que nos transforma, o Senhor que nos livra do mal, o Senhor que nos ensina todos os dias, sempre algo novo. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a cada dia que se passa, nós sentimos ainda mais a Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as Tuas misericórdias são infinitas. Te agradeço porque Tu és tão grande e nós às vezes até nem merecemos, não somos dignos, mas é pela Tua graça que nós estamos aqui. É pela Tua graça que nós estamos aqui, Senhor. E eu acredito que a cada dia que se passa, nós temos muito a nos alegrar na Tua presença. Como sempre, Senhor, eu coloco aqui na nossa oração as pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, às vezes até que estão desistindo, às vezes ficam até dizendo, mas Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus, o que é que eu devo fazer? Pode até chegar num ponto como Zaqueu, né? Subir numa árvore, ou então aquela pessoa que precisava da cura. Mas eu tenho certeza absoluta, Pai, que Tu tens visto a necessidade de cada uma dessas pessoas. Eu Te agradeço por tudo, Senhor. Toma frente em mais um dia de trabalho. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Te bendizemos, porque Tu sempre serás grande, maravilhoso e poderoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Kauai. Bom dia a você que está nos assistindo na nossa transmissão de olhocomvocê.blogspot.com. Bom dia para você que está nas plataformas digitais. Boa tarde para você que está no Rádio Igaraçu 87,5. Você também que está na Rádio Vitória, muito obrigado. Muito obrigado por saber que eu estou aqui fazendo companhia para tu na tua hora de almoço, né? Graças a Papai do Céu. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2026, programa de número 105. Pois é, eu tinha preparado aqui algumas coisas para a gente poder começar o programa de hoje, mas fui surpreendido aqui com uma notícia que a gente precisa também fazer o registro, né? Então eu vou deixar o nosso momento de curiosidade para amanhã, porque a gente precisa realmente colocar isso aqui, né? A nossa homenagem ao homem que fez a perna cabeluda viralizar. Nos deixou na manhã de ontem o escritor e jornalista pernambucano Raimundo Carreiro, aos 78 anos. A causa foi aí dita por conta de um problema na região do pulmão. Segundo informações da família, ele estava internado há uma semana no Hospital Esperança. Ele era de Salgueiro, autor e membro da Academia Pernambucana de Letras, onde seu corpo foi velado. Desde 2004, conquistou prêmios como Jabuti, São Paulo de Literatura, Machado de Assis e APCA, inclusive a Associação dos Críticos de Arte de São Paulo, né? É uma das melhores e maiores premiações de todo o ano. Por coincidência, Raimundo Carreiro ele foi embora no mesmo dia em que seu amigo Ariano Suassuna, se estivesse entre nós, faria 99 anos. Durante os seus 25 anos à frente do Diário de Pernambuco, ele foi responsável por viralizar, vamos dizer assim, né? Na linguagem de hoje,
A história da perna cabeluda, a maior mentira de todos os tempos, que acabou ficando famosa, quando publicou uma coluna em 1976 no Diário sobre esse assunto. Então fica a saudade, né? O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias em memória a Raimundo Carreiro. Hoje é aniversário de uma das atrizes que eu sou muito fã, né? Quer dizer, né? Enquanto vem as despedidas, a gente precisa lembrar de quem está aqui entre nós ainda. Hoje é aniversário de uma moça lá de Paudalho. Nasceu em 1938 e seu trabalho mais recente foi a dona Josefa, lá em Três Graças, a mãe da Arminda. Eu estou falando de quem? Arlete Salles Lopes. Tiro Lopes fica Arlete Salles, né? Isso mesmo. Feliz aniversário para nossa querida conterrânea, aquela que fez a Copélia brilhantemente, né? Prefiro não comentar. E ainda, você está fazendo aniversário, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela nossa amizade. Claro, né? Você recebe todos os nossos sinceros votos de feliz aniversário, como sempre. E que não esqueça, o melhor presente que você pode receber é a bênção do Papai do Céu. Então aí, vamos começando o programa, né? Fizemos esse registro aí sobre o Raimundo Carreiro, nada mais justo e merecido, por conta de toda a relevância que ele teve e que deixa esse legado para todos que virão ou quem já está aqui conhecer sua obra. E vamos aí a previsão do tempo para esta quarta-feira. Eu sempre tenho que me lembrar de colocar na página de Recife, senão eu vou dar a previsão aqui de Aracaju e não tem nada a ver. Pois é, hoje a intensidade dos ventos é fraca. E estamos aí a umidade máxima do ar 95% e a mínima de 60%. A previsão para hoje, tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. A temperatura mínima de hoje está prevista para 22 graus e a máxima 29 graus. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. E vamos aí às manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira, né? Uma das homenagens aqui feitas a Raimundo Carreiro, eu achei bonita a charge, né? Como foi falado aqui, que ele foi embora enquanto Ariano, nosso eterno Ariano, o alto da compadecida, né? Eita, Jesus, hoje eu não estou muito bom, mas eu estou tentando fazer, né? O pai de Ana Rita. Aí, diz aqui assim, né? A gente escreve sobre aquilo que ama. Aliás, a gente escreve sobre aquilo que não confessa nem a própria alma. Menino, eu lembrei agora daquela música, né? De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Pois é, essa é a homenagem do Jornal do Comércio, que está fazendo aqui, a Raimundo Carreiro, né, com uma charge em que ele está chegando no céu para sentar na cadeira junto com a Ariana. Bonito, muito bonito. Messi lidera a Argentina, aliás, Messi lidera a Argentina e iguala a artilharia histórica da Copa do Mundo com 16 gols. Parabéns, Messi. Pois é, né? Messi não tem problema com sol, nem chuva, nem calor não, tá vendo? STF condena Eduardo Bolsonaro à inelegibilidade e a 4 anos de prisão em regime semiaberto. E por último, Hugo Mota vence queda de braço e o governo tira urgência do projeto do fim da escala 6x1. Aí são as manchetes dos jornais que estão circulando em Pernambuco nesta quarta-feira. Pois é, meus amores, vamos começar a nossa Casa dos Patrão, vamos começar a nossa novela Bim Bim Bom Boca. Gente, hoje eu vou dizer para vocês que eu não consegui dormir porque deu um troço na minha barriga. Eu acho que alguém roubou praga para mim por conta desta novela que a gente está fazendo aqui no rádio.
né? Eu tenho certeza que foi uma zica jogada, mas ela vai voltar para quem colocou. Rapaz, eu vou dizer para você aqui, viu? Temos muita coisa aqui sobre bingo e sobre cumbuca. Vamos começar com bingo, né? Menino, eu quero saber essa história aqui. Que... Ok. Veja, eu aumento, mas não invento. Tá vendo? Foi eu falar mais alto. Lá os cachorros da vizinha, doidos para participar do programa. Olha só, minha gente. Com a agenda no Agreste, ontem, o nosso bingo John Camps, né? Já que o cachorro tá oriçado mesmo, então eu posso fazer o Camps. Isso. Ele firmou aliança com grupos de oposição no município de São Joaquim do Monte. O ajeitado, vamos dizer assim, né, a articulação uniu lideranças dos polos divergentes que disputaram o comando da cidade de forma separada nos últimos 16 anos. O bloco conseguiu costurar um acordo programático, que bom, né? Que também garante um suporte para a pré-candidatura da, vamos dizer assim, né, da reeleição, da continuação do mandato de Maria Arraes. Maria, tá? A gente não esquecer, senão eu vou confundir com Maria Monjar. E ao lado dela, Johnny conduziu um momento que juntou lideranças políticas historicamente rivais. Que lindo, rapaz, ele foi o conciliador, o mediador de conflitos. Você já viu mediador de conflitos? Eu fiz curso de mediação de conflitos, né? O negócio é meio complicadinho, viu? Mas é como se diz, se ninguém cede, então a gente joga para a justiça. Aí na justiça é o juiz que toma a frente e diz assim, ó, então pronto, vai ser isso aqui, acabou-se. E ele diz aqui, né, com essa lógica de conciliação, ele seguiu vamos dizer assim, né, um método adotado ao longo da sua campanha e relembrou as ações do pai, o ex-governador Eduardo Campos, que Deus o tenha. E ao todo, 13 nomes da política local estiveram entre ex-prefeitos. Vamos por nome, pelo amor de Deus. Ó o primeiro, Zé Birro. Foi isso que tu ouviu. Zé Birro. Eu estou segurando a minha chapa aqui para não ir. Tu acredita? Tá me entendendo? Vamos lá para os vereadores. Andrécio, Mônica de Clécio, Marcos Tanazo e irmã Criciane. Que nome lindo, né, rapaz? Quando eu tiver uma filha, eu vou botar o nome da menina de Criciane. Aí eu vou dizer assim, por que eu botei o nome da menina de Criciane? Ah, porque tinha um grilo na minha casa que quando eu fazia o jornal, quando eu começava a orar, ele começava a cantar. Aí ficava cri, 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 cri. Aí eu lembrei de Cassiane e lembrei do grilo. Aí ficou Criciane. Mas ainda tem aqui, viu? Tem ainda os outros. Jailson Barriga, Emanuel Esdras, né? Aliás, Emanuel Esdras. Eu tô com a visão hoje, gente, porque como eu não dormi, tomei muito chá, eu hoje tô meio assim, tá? Me perdoe. E também Tonho da Água. Ainda tem mais, não terminou não. O homem juntou todo mundo e disse, bora ajudar a eleger o presidente Lula. E todo mundo criou vergonha na cara. Ainda tem aqui, ó, Clécio Vieira, Marcos Mariano e Gal Birro. Quer dizer, né? Tem um outro ali, Birro, né? Deixa eu me lembrar o nome do prefeito, né? Como é que é o nome? Prefeito! Pelo amor de Jesus, prefeito! Ah, o negócio aqui do Birro. Esqueci agora o nome do Birro, deixa pra lá. Né? Que hoje eu não estou muito bom, não. A lista de adesão do projeto da Frente Popular também somou o ex-gestor Dedé Pernambuco e o empresário Zé Antônio. Ai, meu Deus do céu. Né? E aí, Johnny esteve no município de Belo Jardim para entrevista numa emissora de rádio lá, né, ao meio-dia.
E também à noite teve uma outra rádio, aí já foi em Arco Verde. Ainda tem outra coisa, viu? Além das agendas rotineiras, ele conseguiu um destaque nesta semana após o presidente Lula divulgar o vídeo, né? Falando lá da história. Isso, meu. Engraçado que Gilberto Kassab, que ele é o presidente do PSD, chegou a dizer abertamente que Kekel estaria aberta para apoiar Lula se quisesse. Embora o diretório estadual petista já tenha homologado, endossado a João Campos, que tudo seria exclusivamente dele. Certo? Que Kekel não pode chegar junto porque ele conseguiu exclusividade. E ele ainda disse aqui, né, na entrevista lá na rádio, que defende a duplicação da BR-232 e interiorização do embarque digital. Ou seja, né, o que ele fez aqui no Recife, ele quer fazer também no interior. Imagina, né, o pessoal indo do interior, indo para os Estados Unidos, para os Canadá, para as Alemanha, vai indo para as Espanha, vai para onde que for. Agora te orienta para voltar, né, criatura? Pois é, e aqui vamos agora para Cumbuca. Rapaz, graças a Deus que eu estou melhorando aqui, rapaz. Eu passei por um rebuliço de madrugada que ninguém merece. Mas é como se diz, né? Você não tem nada a ver com a minha vida. Pois é, e Kekel intensificou nesta semana a agenda de entregas na área da saúde com a inauguração do Hospital Nossa Senhora Aparecida, lá em Paulista. Esse hospital ele era particular, né? E engraçado assim, se fosse a Prefeitura do Recife, já seria repassado direto para a Prefeitura sem gastar um centavo. Porque ia dizer assim, olha, está devendo os impostos, está tendo problema, então o hospital agora é nosso. Mas não, ela disse com todas as letras que comprou o hospital. E exatamente, houve também a entrega de 20 leitos de UTI requalificados em outro hospital, né? O Hospital Nossa Senhora das Graças, no Recife. Pela legislação eleitoral, ela tem até o próximo dia 4 de julho para exatamente estar fazendo as entregas e, vamos dizer assim, né, ainda respondendo como governadora de Pernambuco. Na segunda, o governo inaugurou o Hospital Nossa Senhora Aparecida, né, e a unidade ela passa a integrar a rede estadual de atenção à saúde com 213 leitos e já está recebendo pacientes regulados pelo sistema estadual. E daí ela deixou bem claro, né, que o hospital custou 178 milhões de reais. E os recursos contemplaram as intervenções físicas, compra de equipamentos, mobiliário hospitalar, incorporações tecnológicas e implantação de serviços assistenciais. Muito bem. E ainda o negócio não para, porque ela não foi só entregar ao hospital, não. Ela tem que correr, né? Tem até depois do meu aniversário para fazer as coisas. E ainda diz aqui, né, que, deixa eu ver aqui, teve uma outra coisa também que ela fez, né? Inaugurou o complexo prisional em Araçoiaba, com 1.164 vagas e escola para detentos. Tá vendo? Pois é, meu filho. Até presídio a mulher tá entregando. Tá vendo? Minha governadora. Digo nada a você. Deixa ela, viu? Pois é, rapaz. Me diga uma coisa. É incrível como é que a gente precisa ser, nós que trabalhamos na comunicação, ser metamorfose, né? Agora a gente começou o programa falando de Raimundo Carreiro e agora a gente tem que ir, né? Tem que fazer, como se diz, o artista não pode parar, fazer o quê, né? E teve uma homenagem lá na Câmara dos Vereadores. O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, licenciado vereador Marco Aurélio Filho, participou da entrega da medalha de mérito do Judiciário ao ministro Dejaci Falcão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, também Ranilson Ramos. A solenidade aconteceu na Câmara do Recife e reuniu representantes do sistema de justiça, autoridades e os homenageados. Com certeza, né, ele colocou essa homenagem enquanto estava no mandato e daí, por questão de respeito, né, ele foi lá participar. Então diz aqui ainda, além da concessão da comenda
É comenda, tá? Comanda é no restaurante, é na lanchonete. Vamos entender isso. Além da concessão da entrega a Ranilson Ramos, a cerimônia também marcou uma homenagem prestada pela mesa diretora da casa ao ex-vereador, né? Que é o pai de Marco Aurélio Filho, né? Que todo mundo conhece, né? O homem que, vamos dizer assim, ele e Silvio Costa são os caras que sabem só falar alto. Conhecido no meio político como Marco Aurélio, meu amigo, ele foi autor da proposta que instituiu a Medalha do Mérito do Judiciário e também ocupou o cargo de primeiro secretário quando era vereador. Durante o evento, Marco Aurélio representou o prefeito do Recife, Victor Marques, e ressaltou a importância da relação institucional entre os poderes e do fortalecimento das garantias democráticas. Que lindo, cara! Pois é, tá vendo tu? Vamos aproveitar, né? Vamos homenagear quem merece. Já pensou, rapaz? Eu vou pedir para as autoridades para que uma pessoa receba pelo menos um voto de aplauso que ela merece. Não é puxação de saco nem babação, não. Pelo amor de Jesus. Eu estou falando que Vera Maria merece um voto de aplauso. Cadê Jadelso? Jadelso, né? Que é o homem que fica aí fazendo entrevista com Vera. Jadelso, articula aí uma homenagem para Vera Maria, viu? Que ela merece. Ela merece pelo seu potencial, principalmente primeiro porque ela por ser mulher, né? E ser uma mulher da comunicação que abre espaço para todo mundo, principalmente para quem é de Igaraçu e até para quem não é. Olha o meu caso aqui, tá vendo? Olha o resultado. Eu vou puxar o cordão, certo? Vera Maria merece uma homenagem, voto de aplauso aí na Câmara de Vereadores de Igaraçu. E pode dizer que fui eu que inventei, viu? Eu quero ver e eu quero estar lá, batendo palma para Vera Maria, porque ela merece, viu? Deu para entender, né? Pois é, minha gente. Então, vamos fechar a Casa dos Patrão de hoje, porque já deu aqui o que tinha de dar, né? Hoje o caldo tá meio um pouquinho, né? Acho que o pessoal ficou meio chateado, meio triste com a situação de Raimundo Carreiro e não teve tanta informação assim. Então, gente, fechamos a Casa dos Patrão de hoje. Amanhã a gente continua fazendo a nossa, vamos dizer assim, né? A nossa tiração de onda com o pessoal, porque, vamos dizer, né? Se eles tiram onda com o povo, a gente tira onda com eles também. Vamos agora dar um giro pela cidade, vamos analisar os fatos, vamos ver o que está acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, né? Olha, tem um negocinho aqui bem interessante, né? Que professores da rede estadual têm até a próxima sexta-feira para inscrever projetos de extensão que podem ganhar até R$46 mil. É isso mesmo, professor. Vá-se embora, corra quanto tempo, porque a gente sabe, né, que professor... Até tem um negócio, acho que é a Globo, não sei quem foi que inventou, que é o professor nota 10, né? E que realmente nós, eu posso falar porque eu sou professor, Vera Maria também é professora, e eu posso dizer assim, né? Representante, é um lugar de fala. Me respeite que eu sou professor, viu? Me respeite. Os professores realmente merecem essas, vamos dizer assim, essas premiações, esses reconhecimentos, né? Quando conseguem, de repente, fazer ter um apoio e um projeto que vai servir para a sociedade. Isso é muito bom. E também aqui a Prefeitura do Cabo abre seleção para intercâmbio internacional. Olha para isso, rapaz. Os meninos vão sair do Cabo. Olha, meu Deus do céu, vão tudo falar para os países. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que aconteça mesmo, viu? Que aconteça mesmo. Estamos na expectativa. E olha, tem uma notícia aqui, quando a gente fala de coisa ruim, né, a gente fica meio chateado, mas pelo menos aqui tem uma notícia que é boa. É o quê? Pernambuco registrou o maior crescimento do comércio varejista ampliado do Brasil.
nos 4 primeiros meses deste ano. Olha que coisa boa, rapaz. Aí tu tá conseguindo fazer tuas compras, tu bota no cartão para pagar depois, ou tu tá pagando no Pix. Ou tu ainda consegue pegar em dinheiro, hein? Olha que coisa linda. Eu gosto muito de trazer a notícia, né, e fazer com que vocês aí comprovem se é verdadeiro ou não, né? Porque tem muita coisa aí que às vezes é só maquiagem, né? Não estou dizendo que isso aqui seja, tá? Bem, dados da pesquisa mensal do comércio, divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o volume de vendas no estado avançou quase 10% entre janeiro e abril, enquanto a média nacional ficou em 1,8%. Aí vai entender, né? Será que assim teve alguma área específica, algum lugar específico? Porque a gente sabe, né? Inclusive já noticiamos aqui que o comércio lá no centro da cidade do Recife está meio esvaziado. É mais fácil o centro de Igaraçu estar cheio de gente do que o centro do Recife. Mas vamos ver, né? Na comparação entre abril deste ano, o mesmo mês do ano passado, o comércio pernambucano só cresceu 5,4%, resultado que colocou o estado na terceira posição do ranking nacional. Entre os segmentos que, vamos dizer assim, contribuíram para esse desempenho positivo do comércio, estão os hipermercados, os supermercados, que acumularam uma alta de 56%. Me perdoe, não estou fazendo propaganda aqui, mas a gente está atrás dele para fazer propaganda na Rádio Igaraçu. É a nossa meta. Eu mesmo vou dizer para você, eu já fui no Atacadão, aliás, eu vou no Atacadão, vou no Novo Atacarejo, né, que são os badalados, né, mas eu sempre vou quando tem desconto, quando tem promoção. Como eu disse para vocês, já falei sobre aula de economia. Não seja um Nodô Corrêa da vida, mas seja assim uma pessoa econômica, que sabe fazer o seu dinheiro render. Hoje é badalação. Você viu, por exemplo, que quando inaugurou o novo atacarejo, lá junto do terminal de Igaraçu, junto do TI, que eu acho o melhor TI de todos, né? A estrutura do TI realmente estava um bagulho, mas virou uma coisa de cinema, o TI Igaraçu. E você viu a fila que se formou para entrar no novo atacarejo de Igaraçu. Então imagina, né? A gente tira por isso. Eu vou fazer minhas compras onde eu acho promoção e não tem problema nenhum. A gente hoje tem que saber economizar, fazer com que o nosso suado dinheirinho renda. Isso, como eu disse, não é pirangagem, não é Nodô Corrêa. É economia que faz com que você possa ter direito ainda às suas coisinhas, sabendo que as coisas estão bem caras, né? A gente sabe muito bem disso. Na comparação, né, foi aí o estado estava na terceira posição do ranking nacional. Entre os segmentos que mais contribuíram nesse desempenho, né, aqui como eu já falei, aí o que é que acontece? Quais foram os setores, já que a gente falou aqui de mercados e supermercados? Equipamentos, materiais de escritório, informática e comunicação. Engraçado, né? Aí depois vem livros, jornais, revistas, papelaria, artigos de uso pessoal e domésticos, móveis. Estão incluídos aí em quem deu essa alavancada no negócio. Aí já, olha só que coisa. O Brasil registrou uma queda de 0,7% no volume das vendas. Então isso quer dizer que nós tivemos um crescimento acima do normal. Olha só que loucura, né? Pois é, meus amigos. Então, se tu chega lá no novo atacarejo, tu chega no atacadão, tu chega lá não sei aonde, tu chega no atacadão, preço certo, ponto certo, seja lá o que for, aí, né? É bom, é uma moral, né? Já dizia a música de Nodô Corrêa, é bom para o moral. É muito bom para o moral. Quem é que não vai querer um negócio desse? Hein? Me diz aí. Olha, e lá em Olinda, vamos dizer assim, tá tendo um BOzinho que o pessoal que varre o chão, os garis, os nossos amigos garis, respeite o gari, porque ele faz o que você deveria fazer. É pegar seu lixo e colocar no local certo. Não é deixar
para o gari varrer. Aí até você pode dizer assim na ironia, ah, mas o gari está ali para isso. Por acaso o gari, quando você vai no banheiro, vai lhe limpar? Não, né? É você mesmo que faz o serviço, né? Pois é. Então, aqui fica a minha homenagem aos nossos queridos amigos garis, viu? E uma denúncia sobre supostos atrasos nos pagamentos de horas extras dos garis que atuam na limpeza urbana de Olinda ganhou repercussão na internet e provocou novos questionamentos sobre a situação dos trabalhadores. Imagine você, se Paulista, tem alguns lugares lá, né, que dizem que está cheio de entulho, cheio de coisa. Inclusive falei com um amigo meu que mora em Paulista e disse que nem o ônibus está passando na Costa Azul com tanto buraco que tem. E já mostraram, inclusive, né, situações de Paulista e às vezes, vez por outra, tem umas de Olinda também. A publicação foi feita, olha quem é que está repercutindo o negócio. Presta atenção, se ligue. Quem está, vamos dizer assim, comprando esse BO, quem publicou o negócio, foi o pré-candidato a deputado estadual Vinícius Castelo. Inclusive, Vinícius Castelo, ele ganhou uma vaguinha aqui na Prefeitura do Recife, de Consolação, né, porque ele não ganhou para prefeito de Olinda. Ele afirmou que os profissionais estariam reivindicando o pagamento das horas extras e fez a denúncia dessa suposta falta de valorização da categoria. Na postagem, segundo ele, os trabalhadores estariam sendo obrigados a pressionar a gestão municipal para receber pelos serviços, em meio a um aumento de demanda provocado pelo acúmulo de lixo em várias áreas da cidade. Eu vou dizer para você agora, já que está se falando dos garis de Olinda, eu vou dizer para você. A Feira de Rio Doce. A Feira de Rio Doce, pelo amor de Deus. Eita, eu me lembrei, né, que o jornal é na hora do almoço. Eu já ia falar uma coisa aqui que eu não posso, né? Não vou perder a audiência, de jeito nenhum. Eu respeito meus amigos da hora do almoço. Prefeita, vem cá, prefeita. Eu não sei como é que tá a sua menina aí, mas tá lá Chiquinho, que não é o da Eliana, né? Manda resolver o problema lá da Feira de Rio Doce, que o negócio, pela misericórdia, prefeito, pelo amor de Jesus. Eu queria saber se na sua casa tá do mesmo jeito, que eu não posso falar aqui, que a minha audiência vai cair. Só entendeu, prefeito? Vamos ver, né? Inclusive tem uma história aqui, segundo também o Castelo botou, né? O Castelo de Areia. Ele disse que, inclusive, tem uma história aí de ameaças de demissão por justa causa. E eles estão denunciando situações consideradas abusivas. Chegou nisso. Será? Aí diz aqui, né? A prefeitura... É bom, né? Quando a gente ouve os outros lados da história. Procurada pela reportagem do Leia Já, a Prefeitura de Olinda informou que o pagamento das horas extras já foi objeto de uma audiência realizada na Justiça do Trabalho no último 18 de maio. Segundo a gestão, ficou definido judicialmente que os valores serão pagos no dia 15 de julho. E ainda segundo a Prefeitura, uma falha na comunicação entre o sindicato da categoria e os trabalhadores teria gerado esse, vamos dizer assim, esse burburinho de que o pagamento sairia em 15 de junho. Então, a prefeitura está se defendendo, dizendo que vai ser em julho o pagamento dessas horas extras. E também o Leia Já tentou contato com o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana do Estado de Pernambuco, mas não obteve resposta até o momento da publicação da reportagem. E o espaço continua aberto para maiores esclarecimentos. Pois é, meus amigos. Já pensou, rapaz? Tu depender das coisas aí, como é que fica a situação? Pois é. Aqui eu não vou falar em respeito a vocês. Tem uma notícia aqui que eu não vou dizer, né, em respeito a vocês que estão ouvindo a gente na hora do almoço. Eu respeito, viu? Respeito muito a sua hora de almoço. Não se preocupe com isso. Já disse, né? Nós somos amigos, né? Então a gente tem aquela nossa intimidade e eu não vou falar coisa ruim aqui para vocês, certo?
E tem um negocinho aqui, será que vai dar para quem? Será que dá para fazer o quê? Menino, olha, se a gente falou que tá tendo aí o pessoal saindo do cabo para fazer intercâmbio, escuta aí. Existe aí uma nova seleção para o programa pernambucano da Universidade, o ProUni Pernambuco. As inscrições começaram ontem e seguem até o dia 7 de julho. Serão ofertadas 500 bolsas mensais de R$ 500 para estudantes matriculados em instituições de ensino superior participantes do programa. Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, 350 bolsas serão destinadas a estudantes dos cursos das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. As outras 150 vagas serão voltadas para os alunos dos demais cursos de graduação. Então, podem participar estudantes matriculados entre o primeiro e o penúltimo período de graduação que tenham realizado o Enem entre 2009 até o ano passado e atendam aos critérios de renda previstos no edital. O processo seletivo será realizado com base na média das notas obtidas no Enem e o resultado da primeira etapa está previsto para o dia 10 de julho. Já a classificação final está prevista para ser divulgada no dia 14 de agosto. E tem uma coisa, tá? 20% das vagas, das bolsas, estão reservados para as prioridades definidas em lei. E entre eles estão professores da educação básica em exercício da docência, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de abusos, trabalhadores rurais em regime de economia familiar e integrantes de povos indígenas e comunidades quilombolas. Olha só que coisa boa. Então, se você está aí, tentando suas graduações, fazendo suas coisinhas aí, aproveite essa chance de ganhar uma bolsa para poder fazer aí os seus cursos e poder se formar e, quem sabe também, ter outras oportunidades. Minha gente, olha, eu acho engraçado uma coisa aqui. Se eu não dou notícia sobre alguma coisa pegando fogo, eu falo sobre resgate de pessoas que estão trabalhando. Sabe onde é que teve agora essa situação? Em Goiânia. Eu acho que se fosse lá em Tejuco-Papo, eu dei aula lá para o pessoal de Tejuco-Papo, foi em Tejuco-Papo que os holandeses foram expulsos. Sabia disso? Pois meus amigos. E olha, vou dizer para você. Imagine 22 mulheres, naquelas condições que a gente já sabe, elas foram resgatadas de uma casa de, vamos dizer assim, uma casa de rendezvous, lá em Goiânia. Elas eram submetidas a metas de até 20 jobs por dia. Imagine você, a mulher tá lá, meu Deus do céu, se sujeitando e ainda tendo que fazer as coisas, fazendo 20 serviços por dia. Essa era a meta. E elas eram obrigadas a consumir ou vender várias doses de bebidas por semana. E eram mantidas sob vigilância e estavam num sistema de dívidas. Imagine você. Aquela coisa que acontece lá fora, aconteceu em Goiânia. E aqui foram 4 vítimas localizadas. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Auditoria Fiscal do Trabalho, que fazem parte da Operação Donos da Noite, que começou a acontecer na última quarta-feira, dia 10, pela Polícia Federal, para investigar o tráfico de pessoas e a atuação interestadual de uma organização voltada a explorar mulheres. É aquela situação, A mulher está precisando, aí chega alguém, quem se lembra? Lá vem Xavier de novo com novela. Quem assistiu aqui Salve Jorge? Eu amei assistir Salve Jorge porque era uma novela que foi muito instrutiva. E ainda eu digo para vocês assim, ela foi muito esclarecedora. A diferença é que o pessoal não saiu para fora, não foi para outros países.
O negócio aconteceu aqui. Pelo menos aqui eu não estou conseguindo identificar se de onde elas eram, né? De onde elas eram eu não estou vendo aqui. Mas diz aqui que a fiscalização identificou ainda jornadas exaustivas. Nos dias úteis, elas trabalhavam das 2 da tarde até as 4 da manhã. No final de semana, elas faziam civis a partir do meio-dia e ficavam até o último cliente. Mesmo quando não faziam os civis, né, que tinha que fazer lá as 20 agachamentos, elas eram obrigadas a permanecer nos salões aguardando atendimento sem autonomia para definir horários para descansar. Que coisa, né? Aqui eu só queria identificar de onde que elas são, porque com certeza daqui do Recife é que elas não são. Com certeza também, muitas vezes, pronto, tá aqui, consegui. Não. Também aconteceram essas mesmas diligências. Cadê aqui? As mulheres. Pronto, consegui identificar aqui. Eu estou tentando pular as coisas aqui, que às vezes é meio redundante e eu não quero fazer repetição. Olha só. 18 mulheres estavam em municípios da Paraíba. E a operação também alcançou estabelecimentos lá do Rio Grande do Norte. Viu? Não foi só aqui, não. Segundo a Auditoria do Trabalho, as investigações continuam e novas vítimas ligadas ao mesmo grupo poderão ser identificadas em breve, porque o negócio não vai parar. E realmente, como eu digo para você, tome cuidado com proposta de porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer não sei o quê, você vai não sei para onde, mas de repente pode acontecer que você esteja numa situação dessa e para se libertar fica complicado, porque o pessoal, a gente já sabe aqui que todo mundo fica sob vigilância, exatamente para não ter uma denúncia. Mas mesmo assim, graças a Papai do Céu, essas denúncias chegam. E aqui, né, vamos falar agora de uma coisa que pode ser boa. Né? O Hospital da Mulher do Recife iniciou ontem o seu processo de acreditação hospitalar. Tu já ouviu essa palavra alguma vez na tua vida? Acreditação hospitalar? Pois é, eu estou trazendo ela por conta disso. Foi feita uma visita diagnóstica por especialistas do Instituto Brasileiro para a Excelência da Saúde, que segue até hoje. Durante essa visita, os avaliadores analisam processos internos, indicadores de desempenho, práticas assistenciais, protocolos de segurança do paciente, aspectos relacionados à gestão da unidade. A acreditação hospitalar é um processo de avaliação externa e voluntária que verifica o cumprimento de padrões relacionados à qualidade dos serviços. E também, né, as outras coisinhas que nós falamos aqui. A certificação é concedida a instituições que atendem aos critérios estabelecidos pelas entidades que vão dar esse certificado. De acordo com o hospital, a visita diagnóstica tem como objetivo identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria antes da etapa de certificação. Que bom saber disso, né? Que bom saber disso. E diz aqui, para a superintendente do Hospital do Câncer, né, de Pernambuco, gestão, né, que é quem cuida do Hospital da Mulher, a Isabela Coutinho, disse que o início da avaliação reforça o compromisso institucional com a melhoria contínua de serviços de saúde. E aí, né, o Hospital da Mulher acabou se tornando referência em tudo que é lugar e a gente precisa mesmo dar, vamos dizer assim, esse voto de parabéns, porque realmente não foi uma promessa, não foi um elefante branco não, meu filho. O negócio está acontecendo e que bom, né, que continue assim, porque a gente tem que ter mais unidades de saúde que sejam compromissadas de verdade. Porque a gente vê, né, a superlotação, a gente vê tudo acontecendo e quando é depois, né, fica naquela, porque fulano fez isso, fulano deixou de fazer aquilo. Né? Então pronto. Vamos aí agora, vamos ao Brasil e o mundo. Fechamos o nosso noticiário da cidade.
eu não sei se vocês se lembram que eu falei, acho que não, né? Porque desde janeiro que eu falei aqui sobre a situação de o projeto, né? Até falei meio matuto, que às vezes eu gosto de falar meio matuto. Deixa eu abrir aqui o site para trazer a informação aqui para vocês, que é relacionada a... Deixa eu botar aqui na outra página para poder abrir. A tarifa zero de transporte. Pois é, rapaz, está tendo uns problemas por aí e algumas cidades estão tendo problemas e está chegando até a ir para o ponto de cancelar a tarifa zero. Essa notícia aqui eu separei ela desde segunda-feira, mas só hoje que eu estou achando tempo, né? Que a gente viu aqui que o noticiário está bem cheio e eu gosto disso. Então hoje nós vamos falar sobre esse negócio da tarifa zero. Sabe aonde? Vamos escutar aqui, ó. O avanço da tarifa zero no transporte público coletivo registrou uma desaceleração nas prefeituras. Uma pesquisa feita agora, recente, da Associação das Empresas de Transporte Urbano em Brasília, aponta que as novas adesões municipais caíram após a forte expansão entre 2021 e 2023. Atualmente são 143 municípios com esse benefício. Vamos dizer assim, né, o ápice do movimento aconteceu em 2023, com 31 cidades adotando o modelo. Aí, em 2024, registrou apenas 8 novas adesões. Entre junho de 2025 e junho deste ano, o número de novos programas ficou em 16 cidades. Pela primeira vez, a entidade mapeou municípios que interromperam o benefício, totalizando 8 casos, exatamente por dificuldades orçamentárias. E aí, escuta isso. Cidades como Montemor, em São Paulo, Paulínia, também em São Paulo, Porto Real, no Rio de Janeiro, estão entre esses municípios que tiveram que acabar com o passe livre, enquanto São Caetano do Sul anunciou que vai limitar o benefício apenas para moradores cadastrados a partir de agora. Cerca de 65% das cidades com o benefício possuem menos de 50 mil habitantes. Apenas 14 cidades com mais de 100 mil moradores mantêm o sistema totalmente de graça. São eles: Canoas, no Rio Grande do Sul, que conseguiu prorrogar o programa para 2026, e Itaboraí, no Rio de Janeiro, as inclusões mais recentes desse sistema. São Paulo lidera o ranking nacional com cerca de 30 cidades, incluindo Guararema e Santa Isabel. Na sequência aparece Minas Gerais, com 25 a 26 cidades, e o Paraná, com 11 a 12. Na região sul, Santa Catarina conta com 8 municípios que aplicam o benefício. Entre eles, Camboriú, que registrou uma alta de 43% no número de passageiros após o sistema ser colocado, e no Rio Grande do Sul, apenas 3 cidades. Aí o que é que está acontecendo? A LTU associa a redução no número a sustentabilidade financeira das prefeituras. O diretor-presidente da entidade, Francisco Cristóvão, destaca que a implementação exige fontes permanentes de receita para cobrir esses custos. E ainda diz assim, né? Ele ainda fala: o dado comprova que o otimismo político esbarrou na dura realidade dos limites fiscais. A tarifa zero não se sustenta como medida isolada ou populista. Precisamos de planejamento operacional, fontes estáveis de custeio e um pacto federativo que reúna a União, estados e municípios. Então, só para você ter uma ideia, quanto custa? Sabe tu que pula catraca? Sabe tu que quer tirar onda dentro do ônibus? Sabe quanto é que custa para ter a tarifa zero aqui, o transporte todo? 75 bilhões e 700 milhões de reais. Foi isso que tu ouviu. Então, quando isso acontece, tem um aumento que chega até 90 bilhões, chegando a 100 bilhões por ano. A pesquisa analisou cidades e identificou que a gratuidade gerou um crescimento de 33% até 371% no volume de viagens.
Apesar do perigo dos municípios, né, o Ministério das Cidades confirmou que o Ministério da Fazenda está conduzindo um estudo de viabilidade econômica para, vamos dizer assim, né, avaliar se vai ter a tarifa zero para todo o transporte no Brasil. E aí está sendo apelidado de SUS do transporte e tem um custo estimado de 65 bilhões de reais que vai ter que vir de algum lugar. E aí, gostou de saber disso? Eu não sabia, né? A gente estava acompanhando isso desde janeiro. Quando começaram a falar na tarifa zero, pode ter certeza de que a gente já estava acompanhando tudo isso de pertinho quando a gente começou de olho com você lá em janeiro. E a gente vai continuar acompanhando sim para saber se vai ter ou não essa tarifa zero. Porque às vezes o governo investe em tantas coisas, né? E o transporte, vamos dizer assim, é um dos primeiros direitos do cidadão, das pessoas. Agora, a polícia do Paraguai está investigando um mega assalto a 3 agências bancárias e uma casa de câmbio, lá em Santa Rita, cidade no Paraguai que fica a cerca de 2 horas de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, né, na divisa. De acordo com as autoridades do Paraguai, o assalto aconteceu por volta das 2 da manhã desta terça-feira. Ao menos 20 pessoas estariam envolvidas nesse caso. O comandante da Polícia Nacional do Paraguai, César Silgueiro, afirmou, segundo o portal paraguaio Última Hora, que é possível que brasileiros façam parte deste grupo. E segundo o Ministério do Interior do Paraguai, os meliantes atacaram simultaneamente as instituições dos bancos Familiar, GNB, o Edobank, e que os autores usavam, vamos dizer assim, artefatos que explodem para causar danos nas instalações. A Delegacia de Polícia de Santa Rita e o Departamento de Pesquisa de Fatos Puníveis e Criminalística investigam o caso. Imagina você, né? Tudo é possível no Paraguai. Tudo é possível. Não adianta você dizer que, porque não tem brasileiro nesse negócio? Com certeza tem. Com certeza absoluta tem. E Cacique Raoni tem melhora em seu estado de saúde, mas continua na UTI. E exatamente aqui ele chegou no hospital com forte desidratação e com confusão gástrica. Aliás, com oclusão gástrica. E por isso foi submetido a um jejum. Vamos desejar melhora ao nosso Cacique Raoni, né? Todo mundo conhece o Cacique Raoni. Gente, desculpa, eu sumi aqui agora, me perdoem, tá, gente? Como eu disse pra vocês, minha madrugada não foi boa, eu tô aqui desde 1 hora da manhã, acordado, e de tanto tomar chá, de tanto tomar remédio,
eu tive que sair um pouquinho de cena. Bem, vamos continuar aqui com o nosso noticiário nacional e internacional. Engraçado é uma coisa aqui, né? Eu não quero nem falar muito sobre esse negócio do caso do Banco Master, porque a gente sabe, né, até onde vai, o que é que vai acontecer, tudo. E, como sempre, eu costumo dizer assim, tem certas coisas que a gente não pode falar, porque depois vai dar rolo para nós. Você sabe disso, né? Nós é canal pequeno, nós é jornalista pequenininho, aí de repente a gente tem suspensão, bloqueio, seja lá o que for, né? Mas diz aqui que sem acordo de delação, o que acontece com o processo penal de Daniel Borcari? O que será que vai acontecer, né? É digno de um Globo Repórter. Meu pai do céu. E tem também aqui um negocinho, né, que fala a nível de Brasil também, que é interessante que a gente saiba. Cadê? Olha. Pois é, aqui achei. Alexandre de Moraes dá 24 horas para o irmão, o filho de Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro, explicar como apareceu lá um brinquedinho apreendido em uma blitz. Rapaz, aí é aquela história, né? O bicho pega, né? Como é que fica a situação? E, infelizmente, o STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos de prisão por coação no exterior. Vai ser mais um Bolsonaro a perder o seu mandato. E aí, vamos ver aqui um pouquinho a Copa do Mundo, né? Pois é, já que vamos esquecer um pouco dos problemas do mundo, já basta o assalto lá no Paraguai, vamos falar um pouquinho sobre a Copa. E diz aqui que com 2 gols misericórdia. Kylian Mbappé. Eu vou tentar ver o nome desse jogador para ver se eu consigo falar certo, né? A França venceu o Senegal por 3-1 nesta terça-feira na partida de estreia das 2 seleções na Copa lá na América do Norte. O astro do Real Madrid superou Olivier Giroud e se tornou o maior artilheiro da história dos Bleus. Foi isso mesmo que você ouviu, tá? Bleus. Ao marcar 2 vezes, sendo que o segundo gol foi um chute espetacular de fora da área, ficando apenas 2 gols ao igualar o alemão Miroslav como o maior artilheiro de todos os tempos nos mundiais. Que coisa bonita, rapaz. E bom que eu consegui falar o nome do cara, né? Miroslav. Para quem conhece Zezé de Camargo e Luciano, né? Mirosmar, isso aí a gente tira de letra. Pois é. E aqui vamos ver o outro jogo, né? Após 28 anos de ausência, a Noruega retornou à Copa do Mundo nesta terça, com uma goleada por 4-1 sobre o Iraque, comandado pelo artilheiro Haaland. Porque o primeiro nome eu não sei. Aliás, Erling Haaland, que marcou 2 vezes em sua estreia em mundiais. Que coisa boa, tá vendo? Aproveita a oportunidade. Se lembre da piada do padre Christian Shankar. A seleção escandinava confirmou as expectativas de chegar ao torneio com uma geração considerada a melhor da sua história e começou bem no grupo 1, aliás, no grupo I. Mais cedo que teve a vitória da França por 3-1 sobre o Senegal, né, que eu acabei de falar aqui para vocês. O Haaland aproveitou um cruzamento de David Müller para abrir o placar e marcar seu primeiro gol nas Copas. Estreou bem, hein? Mas quando a festa parecia norueguesa, o Iraque chegou ao empate parcial com uma cabeçada do experiente atacante Aymen Hussein. Não pense no passado não, tá? É Aymen Hussein, isso mesmo você ouviu. E a igualdade só conseguiu acordar novamente o gigante. E em uma saída de bola da defesa iraquiana, o zagueiro Zaid, ele recuou curto para o goleiro Jalal. E Haaland aproveitou para mandar a bola para as redes aos 43 minutos. Já no segundo tempo, a Noruega impôs o seu poderio coletivo e ofensivo, com as atuações de destaque do meio-campista Martin e do atacante Alexander. Isso, eu não consigo mais falar o restante dos cabas, não.
E aí, Léo Ostgaard fez o terceiro gol de cabeça e um gol contra de Amir Al-Amari, aos 90 minutos, praticamente, após confusão na área que fechou o placar. Né, meu filho, os gols aí, o jogo aí dos cabas dos estrangeiros, né, dos gringos. Então, o negócio é bom, né? Imagina se o Brasil pegar o Iraque. Imagina se os Estados Unidos pegar o Iraque. Eita, lele, aí o bicho pega. Então agora vamos dar uma olhadinha aí no nos nossos clubes, né? O que é que está acontecendo com o Náutico Esporte de Santa Cruz? Estou chegando com as esportivas! Pois é, rapaz, isso é uma honra receber o horário de Pedro Luiz, rapaz. Ninguém tem esse privilégio, só eu. O Sport encaminha a saída de Max para a Chapecoense. Com um a mais, o Sport empata com São Bernardo e desperdiça nova chance de liderar a Série B. Já no Santa Cruz, Christian de Souza exalta a entrega do elenco após vitória do Santa contra o Brusque. E com um gol no último lance, Santa bate o Brusque e segue na briga pelo G8 da Série C. E aqui no Náutico, o técnico valoriza o empate contra o Novo Horizontino, melhor equipe que enfrentamos. O Náutico fica na frente 2 vezes, mas cede empate para o Novo Horizontino. Pois é, então aí são os destaques dos nossos clubes e fechamos o nosso noticiário. Maravilha, né? Vamos pensar agora. Pois é, meus amigos, hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês, já que eu falei ontem sobre Deus, né? Deus ele é bom, que Deus é maravilhoso. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a questão da intolerância religiosa, né? Algo que eu fico pensando assim, a gente não tem necessidade de falar certas coisas. Às vezes a gente tem aquela mania de dizer assim, ah, mas eu não gosto de fulano porque ele faz parte do negócio. Ah, por que isso? Por que aquilo? Para você ter uma ideia, desde 2007, existe aí, no dia 21 de janeiro, marcado pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Lembra a necessidade de respeitar a crença de cada um, garantido pelo artigo 5º da Constituição Brasileira. Então, eu digo assim para você, eu sou evangélico, não me envergonho disso. Vera Maria é espírita. Outras pessoas que eu conheço, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, e nem por isso eu vou criticar ou discriminar. Muitas vezes, os nossos amigos das nossas, vamos dizer assim, das nossas crenças vizinhas, eles costumam dizer que aquilo que não é de Deus é do bicho do outro lado. Mas na verdade, você já pensou naquela coisa? Cada um tem o direito de escolher aquilo que acha bom para a sua vida? Para mim, adoro a Deus uma boa, mas nem por isso eu vou dizer que fulano está errado porque ele adora outra coisa. Porque o ponto de fé dele é outra coisa. Mas eu costumo dizer assim para as pessoas que o respeito é bom. Então, por exemplo, eu não gosto da Xuxa. Eu cresci assistindo a Xuxa. Então eu tenho liberdade para falar muito mal de Xuxa. Porque eu só assistia os seus desenhos. Era a única coisa que me chamava a atenção. Então, nem por isso eu vou sair por aí detonando Xuxa. Né? Tenho minha opinião e acabou-se. Mas não invente de falar sobre aquilo que você não sabe. Às vezes, eu, por exemplo, eu digo para você, eu tive uma colega na escola que ela é kardecista.
E as minhas colegas lá no magistério dizem assim, daqui a pouco tu vai virar espírita também. Eu digo, não, por quê? Custa nada eu saber como é que funciona o espiritismo? Custa nada eu saber como é que funciona a crença do pessoal das religiões de matriz africana? Custa nada eu saber o que é que acontece nas outras crenças também? Para não estar tendo julgamento precipitado? Então, eu quero deixar bem claro para você. Eu aprendi a respeitar a crença do outro. Eu aprendi a conviver com o outro numa boa. Mas ainda tem pessoas que são dominadas pelo seu líder na igreja, pelo seu pastor, às vezes pelo padre, que diz, isso não é de Deus. Isso é do... né? Mas sabendo que você pode responder um belo de um processo. Se você agride a crença do outro. Não esqueça disso. Então, como se diz no popular, né? Respeito é bom e eu gosto. E pode ter certeza de uma coisa. Aqui, no De Olho com Você, eu não tenho necessidade nenhuma de atingir ou de ofender a crença de ninguém. Graças a Deus, eu tenho essa liberdade de cultuar aqui dentro do programa quando nós falamos com Deus no começo. E quando podemos analisar as coisas no final do programa. Então, é aquela coisa. Não vou deixar de ser seu amigo porque você não acredita no Deus que eu creio. Não vou deixar de lhe respeitar porque você tem uma outra denominação. Se você tem uma outra crença, aquilo que lhe faz mais feliz. Porque de todo jeito a gente precisa ter uma ligação com o espiritual, com o sagrado. Cada um faz o que quer da sua vida. Porque muitas vezes, a grande maioria das pessoas sofreu alguma discriminação, sofreu alguma coisa que não seria o ideal, e daí elas ficam com um certo, vamos dizer assim, nojo de onde eles passaram, porque infelizmente ainda existem pessoas que não sabem respeitar, tem pessoas que não sabem olhar para o outro como se fosse o seu espelho. Viva a diversidade religiosa, viva a liberdade de culto. O nosso país tem esse privilégio. Todas as religiões estão aqui, literalmente falando. E cada um tem o seu direito de escolher o que achar bom para a sua vida. Vamos embora! Vamos embora! Bom, precisa ir embora. Mas aí amanhã a gente volta na permissão do Papai do Céu. Obrigado a você que nos acompanhou no Kauai, na transmissão, você que está nas plataformas. Rádio Igaraçu, muito obrigado sempre, todos os dias, por essa porta aberta e também a Rádio Vitória do Recife. Cheiro, amanhã a gente se fala na permissão do Papai do Céu. E com certeza ele vai deixar.